nós temos, então, a situação que envolve Maria Corina Machado. Como vim atualizando para vocês já nos últimos 2 dias, todo o processo de saída dela. E agora temos mais dados, mais informações para entregar. Bom, nós tivemos então agora a confirmação de que ela saiu realmente disfarçada. Foi uma operação conjunta com apoiadores dentro da Venezuela e também a CIA e, inclusive, a Marinha Americana. Isso porque a Marinha Americana usou despistes dentro da Venezuela, aliás, dentro da Venezuela não, no entorno da Venezuela, enviando 2 caças muito próximos mesmo do território venezuelano, para atrair a atenção do regime. Além disso, eles também espalharam, como eu informei para vocês ontem, que Maria Corina Machado iria de avião saindo da Venezuela. Só que ela foi em um caminho maior. E nesse caminho, onde ela estava disfarçada, ela passou por 10 postos de controle militar da Venezuela. Agora, meus amigos, isso daí ou é um atestado de incompetência do regime venezuelano, ou demonstra que é muito fácil subornar esses oficiais. Ela passou por nada mais, nada menos 10 postos. E por que que ela chegou atrasada? Tá, pessoal? Ela não chegou a tempo. Aqui que a história fica mais interessante ainda. Maria Corina Machado pegou uma pequena embarcação que estava sendo acompanhada, tá, pela Marinha Americana, e eles tinham ordens de qualquer aproximação que acontecesse, seja por água ou por ar, deveria ser abatido, mesmo que fosse no território ou no espaço marítimo barra aéreo da Venezuela. As ordens, tá, do Pentágono era para que qualquer ameaça abatesse. Quando ela pegou essa embarcação, ela entrou em alto mar com uma pequena embarcação com o mar muito agitado. E a gente tem que lembrar que a Maria Corina Machado estava há 14 meses praticamente sem dar ali aparições públicas, escondidas, tá? Não via a luz do dia, praticamente escondida dentro da Venezuela. Então, ela passou mal, tá? Quando entrou em alto mar, a embarcação e o mar estava muito agitado, então a embarcação balançou muito, ela passou mal. Assim que eles saíram do perímetro, tá, das águas venezuelanas, entrou no que seria águas internacionais, não é uma distância tão grande, tá, pessoal? Acho que mais ou menos uns 20 quilômetros, né? Depois eu posso precisar desse dado melhor. Um helicóptero da Marinha Americana foi até o barco e baixou quase na altura das águas, tá? Para fazer ali a coleta, entre aspas, né? Para pegar Maria Corina Machado e levar até uma base americana. Chegando lá, os médicos, tá, do exército americano consultaram, viram que realmente ela não estava muito bem e disseram que não era indicada ela viajar, ela precisava repousar, ter algum tratamento médico e aguardar algumas horas para ver como seria sua evolução, tá? Então, isso aconteceu, por isso que ela não conseguiu chegar a tempo. Depois de devidamente medicada e tratada pelos médicos, ela foi ali direcionada ao aeroporto em Curaçao e de lá foi para Oslo, na Noruega. E aí, meus caros, nós temos aqui algumas imagens e uma delas é um vídeo que eu realmente fiquei tocado quando eu vi e que envolve uma outra pessoa, uma outra mulher de fibra que é muito famosa aqui já no Brasil. A deputada da Flórida, deputada federal, Maria Elvira Salazar. Ela estava em Oslo aguardando Maria Corina Machado e registraram o momento que as duas se encontraram. Então, quero trazer isso daqui para vocês. Veja só, pessoal. Estamos. Entonces la María, ay, qué maravilla verte. Gracias.
Gracias por venir. No, tú, campeón, vaya a estar 16 meses ahí. Está. Gracias por venir. No sé cómo voy a venir. E esse vídeo, pessoal, ele é emocionante por vários pontos, né? Porque a Maria Elvira Salazar, ela é alguém que já vem dos meios de mídia, ela é uma colega de jornalismo, e ela utilizou todos os seus contatos para fazer com que a história da Maria Corina, lá atrás, 2, 3 anos atrás, ganhasse propulsão. Então, o contato entre as duas já não é de hoje, não é dos últimos 2, 3 meses ou do último ano. E ali é um encontro de duas pessoas que lutaram e estão lutando muito pela liberdade ali do que está acontecendo na Venezuela. Além disso, tem diversas fotos, tá, que foram divulgadas aqui, que eu quero trazer para vocês também, desse primeiro contato, né, no Grand Hotel, onde a Maria Corina Machado ela foi ali hospedada, né? E eu vou colocar aqui para vocês algumas dessas fotos que são muito bacanas de verdade para a gente analisar. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela, tirar aqui o GC para vocês. Então, são aí as primeiras imagens que nós tivemos, ela sendo recebida por muitas pessoas, inclusive muitos venezuelanos. Depois ela desceu para falar com o pessoal, tem uma imagem dela aqui até pulando o cercadinho, né? É muito bonita a imagem, é muito bacana. Ela com a mãe dela, ela já não via a mãe e a filha há muito tempo, há mais de ano que ela não via a mãe e a filha, tá? E reparem, pessoal, reparem aqui na mão dela sempre o Santo Terço, né? Algo que ficou marcado durante todo o período, né, onde ela varreu o país ali, movendo os venezuelanos para uma última tentativa eleitoral. O símbolo foi o Santo Terço. As pessoas, né, sempre davam terços de presente para Maria Corina Machado. Tem fotos dela com assim dezenas de terços no pescoço que ela ia ganhando das pessoas. Era o símbolo da esperança, tá? O símbolo da fé, que sempre ficou marcado, né, nessa veia católica que a Maria Corina Machado tem, e ela sempre está com o Santo Terço na mão, né? É algo que eu, particularmente, eu fico muito emocionado mesmo, desde sempre, né? Então ela saiu do hotel e foi se encontrar com o pessoal. Então tá aqui, ó. Ela se encontra com as pessoas abraçam ela, né? Inclusive alguns venezuelanos, né, lá na Noruega. Ó, reparem, ela sempre com terço, né? A conta dos terços ali no pescoço. E aqui ela com várias pessoas que estavam ali, né? Para ter um pequeno gesto de carinho para essa mulher que tanto está sofrendo, né? Tanta perseguição está sofrendo em prol da liberdade do seu povo, né? Se tem alguém que merecia esse prêmio, era a Maria Corina Machado, viu, gente? Para mim foi uma surpresa, ela com a mãe dela, né? Essa cena também é linda. Se tem uma pessoa que merecia, era ela. Eu fiquei surpreso, mas extremamente feliz com essa homenagem. Um pequeno gesto de alegria para uma pessoa que tanto está sofrendo, né? Aqui ela pulando, né? Ela pulando o cercadinho para ir lá falar com o pessoal, não estava nem aí, né? É realmente assim tocante, né? Vale muito, muito, muito a pena registrar, deixar aqui, né, pessoal, no vídeo, essas imagens da Maria Corina Machado. E nós tivemos também, tá? Ela falando em uma conferência de imprensa, tá? E nessa conferência de imprensa, ela foi questionada, tá? Ela foi questionada ali sobre a possibilidade de uma invasão dentro da Venezuela, tá? E nessa invasão, ela deu uma resposta assim que, para quem acompanha aqui o PH Vox, está aqui há tanto tempo com a gente, sabe da nossa profundidade dentro dos temas do Foro de São Paulo,
tenho 2 livros sobre e tudo mais, sabe que muito que ela falou aqui não acaba não sendo novidade, mas quem disse agora de maneira aberta foi a Maria Corina Machado. Pessoal, tem aqui um superchat do Tomás Viana, eu acho que tem muita pertinência com o tema, então já vou trazer agora. Fique livre também para você enviar aí o seu comentário, a sua pergunta. A gente vai conversando aqui, eu vou colocando, né, ao decorrer do programa. O Tomás Viana disse, PH, de Oslo ela vai para onde? Pelo menos por hora não deve voltar para a Venezuela, correto? Então, Tomás, eu até comentei sobre isso ontem, meu caro. Existe uma expectativa, tá? Existe uma expectativa de que ela vá à Casa Branca, tá? Eu acredito que antes disso ela deve passar em alguns dos principais países da Europa. Eu não ficaria surpreso se ela fosse a França, a Itália, ao Reino Unido, tá? Talvez na União Europeia também, fosse recebida no Parlamento Europeu, também acho muito plausível. Ela deve fazer um tour ali dentro da Europa, tá, nos próximos dias, mas a grande expectativa é que ela vá à Casa Branca. Por quê? Esse é um outro dado que eu trouxe ontem para vocês. A oposição venezuelana apresentou um plano para o governo americano do dia seguinte. E por que isso é importante, pessoal? Porque esse plano, ele pode dar ali a salvaguarda para uma ação americana. Porque uma coisa é os Estados Unidos ir lá e fazer uma ação militar. Ok, e o que acontece no dia seguinte? Essa é uma dúvida muito grande que é discutida dentro dos Estados Unidos e que o Maduro hoje explorou isso, tá, pessoal? No programa da noite eu vou trazer para vocês, a gente tem muita coisa, tá? Tive até que dividir em 2 programas hoje para conseguir dar conta aqui de tudo que tem de novidades. Então, já coloca aí, já amarra a fitinha vermelha no dedo, 8h30 da noite aqui no PH Vox novamente. Então, o que nós temos dentro disso é algo positivo. E as informações que nós conseguimos apurar é que a Secretaria de Estado americana ficou surpresa, tá? Ficou ali, houve uma surpresa dentro da Secretaria de Estado, comandado pelo Marco Rubio, com o que foi apresentado, e surpreso no ponto positivo, positivamente, com o que foi apresentado. Então, é muito possível que ela vá aos Estados Unidos apresentar esse plano. Já houve, tá, alguns comentários, tá, nas últimas horas aí, eu vi esse pela madrugada de hoje aqui no Brasil, de que a intenção dela é voltar para a Venezuela. E o governo americano está um pouco reticente em como isso seria feito, mas não a impediria de voltar, tá? Mas isso daqui é algo que tem que se tratar com muito cuidado. Eu acho que tem um processo no meio de tudo isso ainda, tá bom? Mas, indo aqui, então, o que nós temos, né, na chamada do vídeo e o que temos de dados aqui, Maria Corina Machado respondendo, tá, em uma coletiva de imprensa sobre essa questão. Eu vou até fazer o seguinte aqui, pessoal, eu vou deixar um pequeno trecho do vídeo dela e depois eu vou tratando, tá, ponto a ponto com vocês. Mas é um pouco curto, eu sei que muitas pessoas ouvem, né, aqui o programa, não estão assistindo, então vocês vão ver ali ela falando inglês. Eu não vou nem fazer a tradução simultânea, porque depois eu vou tratar ponto a ponto com vocês, mas é só para deixar o registro aqui. Vamos lá. Just today, the US seized a ship outside the coast of Venezuela. Would you welcome a US military intervention in Venezuela? Look, some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. We have the Colombian guerrilla, the drug cartels that have taken over 60% of our populations, and not only involving drug trafficking, but in human trafficking, in networks of prostitution. So
this has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. And what sustained the regime is a very powerful and funded, strongly funded repression system. Where does that funds come from? Well, from drug trafficking, from the black market of oil, from arms trafficking, for human trafficking. We need to cut those flows. And once it happens and repression is weakened, it's over, because that's the only thing the regime has left, violence and terror. So we ask the international community to cut those sources, because the other regimes that support Maduro and the criminal structure are very active and had turned Venezuela into the safe haven for their operations into the rest of Latin America. Thank you. A líder da oposição venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, disse na quinta-feira que seu país já foi invadido, tá? E aqui, prestem atenção nessa parte, pessoal, por agentes russos e iranianos. Ela fala abertamente que a Venezuela foi invadida por agentes oficialmente, então, aqui, tá? Russos e iranianos, grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah, e também cartéis colombianos, tá? Cartéis colombianos. E que atuam livremente em conluio com o regime do Nicolás Maduro, e ela pediu que fosse cortado o fluxo de financiamento que permite a sustentação do sistema, tá? Que tem um aparato de repressão muito, muito, muito poderoso, tá? Gente, voltou meu som? Voltou, né? Eu tô vendo algumas pessoas aí falando que tava mudo, mas acho que já voltou, né? Som ok. Ah, tá bom. Então tá bom, perfeito. Voltou sim, ok, perfeito. Então tá bom. A percepção da Venezuela como um país sob ameaça externa foi substituída, na visão de Maria Corina Machado, pela convicção de que a verdadeira invasão já foi consumada dentro do país. Tá? Olha só aqui as palavras dela agora, abre aspas. A Venezuela já foi invadida. Temos agentes russos, temos agentes iranianos, temos grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas, que operam livremente em sintonia com o regime, disse Maria Corina Machado. A líder da oposição analisou a magnitude da penetração desses grupos, apontando que, abre aspas, temos os guerrilheiros colombianos, os cartéis de drogas que tomaram mais de 60% da nossa população e que não estão apenas envolvidos no tráfico de drogas, mas também em redes de tráfico humano e prostituição, tá? Pessoal, olhem a gravidade do que a Maria Corina Machado está falando aqui. Eu vou repetir essa aspas dela aqui e vamos deglutir com calma. Se você estiver fazendo outra coisa agora, tá? Para e presta bastante atenção nessa parte aqui do que a Maria Corina Machado falou. Temos guerrilheiros colombianos, ou seja, FARC, ELN, entre outros. Os cartéis de drogas que tomaram mais de 60% da população, ou seja, mais de 60% da população venezuelana está sob a tutela dos warlords, que eu venho falando, os senhores da guerra, tá? Para quem está acompanhando aqui todo o desenrolar, esse já é aqui o nosso boletim da crise entre Estados Unidos e Venezuela de número 51, sem referências ao Lula, tá? Nós estamos falando de que 60% da população venezuelana está sob domínio direto do crime organizado, com o apoio do Estado venezuelano. Tomaram mais de 60% da nossa população e que não estão apenas envolvidos no tráfico de drogas, mas também numa rede de tráfico humano e prostituição. Gente, agora, vocês se lembram que há 10 dias atrás, mais ou menos, 15 dias quase,
o Donald Trump fechou o espaço aéreo da Venezuela. E nesse fechamento do espaço aéreo da Venezuela, o Trump ali, ele fala, entre outras coisas, dos traficantes, né, dos líderes que estão ligados a tráfico humano. E muita gente estranhou quando o Donald Trump colocou isso naquele post que ele fez no Truth Social. Se lembram? Pois é, meus caros, e agora a gente tem aqui a própria Maria Corina Machado falando disso, que o regime do Maduro está envolvido com uma rede de tráfico humano e prostituição. Tá? A base do regime, segundo sua análise, é baseada em um aparato repressivo, robusto e bem financiado. Abre aspas. E o que sustentou o regime é um sistema de repressão muito poderoso e financiado. De onde vêm esses fundos? Bem, tráfico de drogas, mercado negro de petróleo, tráfico de armas, tráfico de pessoas, explicou Maria Corina Machado. E ela continua: precisamos cortar esses fluxos. E quando isso acontece, a repressão enfraquece, acaba. Por isso, é a única coisa que resta ao regime: violência e terror. E ela aqui faz mais um apelo, tá, à comunidade internacional. Por isso, pedimos à comunidade internacional que desmantele esses recursos, pois os outros regimes que apoiam Maduro e a ditadura criminosa são muito ativos e transformaram a Venezuela em um refúgio seguro para suas operações no restante da América Latina. Gente, é outra confirmação das denúncias que a gente vem trazendo aqui há tanto tempo já para você. A Venezuela é o centro logístico e operacional do Foro de São Paulo. E se você derruba a Venezuela, isso vai abrir ali possivelmente um efeito dominó tremendo para barrar o tráfico de armas na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, e todo o tráfico, tá, de drogas e crimes e fraudes financeiras na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Tá? Isso aqui é muito importante que ela está falando. Ela também agradeceu a ajuda daqueles que arriscaram as suas vidas para que ela pudesse deixar a resistência na Venezuela e chegar a Oslo, em o que ela descreveu como uma experiência bastante extraordinária. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos aqueles homens e mulheres que arriscaram suas vidas para que eu pudesse estar aqui hoje. Um dia eu vou poder contar. Claro, não quero colocá-los em risco agora. Foi uma experiência e tanto, mas valeu a pena estar aqui com vocês, contando ao mundo o que está acontecendo na Venezuela. O que isso significa para vocês como noruegueses e como europeus e para todos os lugares e por que a Venezuela importa para o mundo. Tá? Ela continua, olha só. Quero me dirigir ao povo norueguês, ao povo europeu, ao povo venezuelano. Eu diria a todos os cidadãos do mundo neste momento e asseguraria que tenho grande esperança de que a Venezuela será livre e transformaremos o país em um farol de esperança, uma oportunidade para a democracia. Tá? Vamos receber não apenas venezuelanos que foram forçados a fugir, mas cidadãos de todo o mundo que encontrarão refúgio, como a Venezuela costumava ser há décadas. Isso aqui é verdade, tá, pessoal?